Quando o universo sussurra e você não escuta. Você já sentiu como se estivesse tentando, tentando e tentando, mas algo invisível continuasse te bloqueando? Como se a vida estivesse presa em uma repetição silenciosa. Os mesmos padrões, as mesmas dores, os mesmos desejos não realizados. Mesmo quando você tenta pensar positivo, mesmo quando repete afirmações, medita, se alinha com a lua, escreve suas metas e faz tudo certo. Ainda assim, parece que algo mais profundo está em jogo. E está. Existe uma arquitetura espiritual que sustenta tudo. Leis invisíveis que operam acima da vontade, além da lógica e muito além da força. Não são leis humanas, não foram criadas por sistemas de poder, religiões ou doutrinas. São leis universais. Códigos espirituais que regem o fluxo da energia, da matéria, do tempo, da alma. E mesmo que você não as conheça, mesmo que nunca tenha ouvido falar delas, elas continuam atuando. Elas moldam seus relacionamentos, seus fracassos, seus ciclos. Elas operam naquilo que você evita olhar e também nos seus desejos mais profundos. Muitos vivem desconectados delas. Outros tentam manipulá-las como se fossem ferramentas para controlar o universo. Mas poucos compreendem que essas leis não se revelam para quem quer controlar. Elas se revelam para quem deseja se alinhar. Este vídeo não é sobre fórmula mágica. Não é sobre prometer que você vai atrair tudo o que quiser em 3 passos. É sobre lembrar que existe uma sabedoria maior guiando sua existência e que, quando você a reconhece, respeita e caminha com ela, a vida começa a responder com sincronicidade, clareza e direção. Você não veio para repetir ciclos. Você não veio para viver em conflito com a vida. Você veio para expressar a frequência da sua alma neste plano. E para isso, precisa aprender a escutar. Escutar o que o universo já está tentando te dizer há muito tempo. As próximas leis que você vai conhecer não são apenas conceitos, são espelhos da sua consciência. Cada uma delas revela um ponto de desalinhamento e um caminho de retorno. Talvez você não precise de mais esforço. Talvez precise apenas de um novo entendimento. E agora, juntos, vamos atravessar esse caminho. De dentro para fora. Do caos para o centro. Da dúvida para a lembrança. Porque a vida que sua alma deseja já está te esperando. 1. A lei que revela que tudo que te acontece já estava dentro de você. Você já se perguntou por que certos padrões continuam voltando, mesmo quando você muda de ambiente, de pessoas, de cidade, de metas? Como se a vida se repetisse, mesmo quando tudo ao seu redor parece diferente. É aí que essa lei se manifesta. Ela é sutil, quase imperceptível, mas profundamente reveladora. Essa é a lei da correspondência, aquela que nos ensina, de forma dolorosamente exata, que o que está fora reflete o que está dentro, não como punição, mas como espelho. Tudo o que você atrai, cada situação, cada conflito, cada oportunidade ou ausência dela, é uma extensão da sua vibração interna, do seu estado emocional, das crenças que você não percebe, mas carrega, dos medos silenciosos que operam no escuro da mente. A alma não vive fora do corpo. Ela vive através dele. E aquilo que a alma carrega, aquilo que está vibrando no seu campo sutil, inevitavelmente se projeta no campo material. A verdade difícil de aceitar é que o universo não se move para te agradar. Ele se move para te revelar. Cada experiência que te frustra, te inquieta ou te desafia é uma chance. Não para lutar contra o que acontece, mas para se perguntar: o que dentro de mim está criando essa realidade? Essa pergunta é poderosa, mas nem sempre é confortável. Ela exige responsabilidade e honestidade espiritual, porque é mais fácil culpar o outro, o sistema, a infância, a falta de sorte. Mas a lei da correspondência não responde àquilo que você diz querer. Ela responde àquilo que você já é, aquilo que vibra sem que você perceba.
a narrativa interna que você ainda repete quando ninguém está ouvindo. Se você ainda atrai escassez, pode ser que, no fundo, não se sinta merecedor. Se você vive relações desequilibradas, talvez tenha internalizado que precisa se moldar para ser amado. Se a sua vida parece parada, sem fluidez, talvez sua alma ainda esteja presa ao medo de mudar. Essa lei não te acusa, ela te ensina. Ela não pune, ela reflete, ela não limita. Ela aponta onde está o desequilíbrio, para que você possa reescrevê-lo por dentro. A chave não está em controlar o externo, está em observar o interno, com presença, com humildade, com disposição de mergulhar. E quando você começa a mudar dentro, quando cura feridas esquecidas, silencia padrões antigos, escolhe narrativas novas, o mundo lá fora começa a responder. Como se o universo dissesse: agora sim, estamos prontos para mudar. Porque a realidade não é um castigo, ela é um reflexo da sua consciência. E a boa notícia é: consciência pode ser transformada. E quando ela muda, tudo muda com ela. 3. A lei da vibração não responde ao que você quer, mas ao que você é. Você pode desejar muitas coisas, pode repetir afirmações todos os dias, pode colar frases positivas pela casa, escrever cartas para o universo, fazer promessas ao céu. Mas no fundo, nada disso importa, se a sua vibração não estiver em coerência com aquilo que você diz querer. Essa é a lei da vibração, uma das mais mal compreendidas, porque ela desmascara a ilusão de que pensar positivo basta, e nos convida a olhar com honestidade o que você vibra, quando ninguém está olhando. Vibração não é o que você diz, não é o que você posta, é o que seu campo sutil emana, o tempo inteiro, mesmo em silêncio. É aquela energia que entra junto com você em um ambiente. É o que sua presença carrega antes de você pronunciar qualquer palavra. É o que o universo lê, muito além dos seus desejos mentais. Essa lei não se impressiona com vontade. Ela não se comove com esforço. Ela responde a frequências, e frequências não mentem. Você pode desejar abundância, mas vibrar escassez. Você pode desejar amor, mas vibrar carência. Você pode desejar liberdade, mas vibrar medo. E o universo, ele vai te entregar não o que você pediu, mas o que você sustentou energeticamente, porque ele responde ao que você é e não ao que você finge ser. E aqui está a virada. Você não atrai o que quer. Você atrai o que acredita que merece. Você atrai o que suporta manter. Você atrai o que vibra de forma consistente, não por punição, mas por ressonância. Imagine o universo como uma frequência de rádio. Você só consegue sintonizar com a música que está tocando na estação que escolheu. Se sua alma vibra em 88.5, mas o que você deseja está em 101.1, não adianta gritar. Você precisa mudar sua frequência, e isso exige consciência, presença e prática. E como se muda uma vibração? Não é forçando positividade, não é fingindo que está tudo bem, mas acolhendo o que está aí, com coragem, e pouco a pouco, purificando o campo, transformando a dor em sabedoria, o medo em movimento, a escassez em gratidão. Você não precisa ser perfeito para vibrar alto. Você precisa ser inteiro, autêntico, alinhado com a verdade da sua alma. Quando a sua vibração começa a refletir o que você realmente quer viver, e não o que você teme, rejeita ou nega, o universo não resiste. Ele responde, ele se ajusta, ele abre caminhos, porque a vibração certa não força, ela atrai, com naturalidade, com verdade, com potência espiritual. E nesse nível tudo flui. 4. A lei que te tira do controle e te coloca no fluxo. Você foi ensinado a ter o controle, a planejar cada passo, a saber exatamente onde quer chegar, a traçar metas, organizar estratégias e controlar os mínimos detalhes da vida. Mas e se for justamente esse controle que está te afastando do que você busca? Existe uma lei silenciosa, uma sabedoria oculta,
que atua quando você decide soltar, quando para de empurrar a vida e começa a caminhar com ela, quando para de tentar dominar o tempo e se entrega ao ritmo que só a alma compreende. Essa é a lei do fluxo. Ela nos ensina que há uma ordem sagrada por trás de tudo e que quando você tenta forçar um caminho, por mais bem intencionado que seja, você se afasta da harmonia natural do universo. Essa lei começa a se manifestar quando você percebe que está cansada demais. Cansada de tentar, de insistir, de controlar tudo o tempo todo. E que mesmo com todo esse esforço, as coisas continuam emperradas, atrasadas, desconectadas. Porque existe uma diferença entre agir e controlar. Ação é alinhamento com a verdade interior. Controle é medo disfarçado de organização. Ação é fluxo. Controle é resistência. Você não precisa largar seus sonhos, mas precisa soltar a rigidez com que os segura. Porque às vezes, o que paralisa sua vida não é a falta de planejamento, é o excesso de apego. A vida não exige que você saiba todos os passos. Ela exige que você esteja disponível para o próximo. Um de cada vez. Com entrega, com escuta, com confiança no invisível. O fluxo se abre quando você aceita não saber. Quando você reconhece que está em processo, que não precisa provar nada, que não tem que correr para alcançar ninguém. O fluxo não é passividade, é sintonia. É saber quando agir e quando silenciar. Quando insistir e quando se recolher. Quando expandir e quando esperar. É entender que a flor não força seu florescimento. Ela simplesmente cresce quando o tempo é favorável. E esse tempo não depende dela, depende do todo. Se você sente que está travado, pode ser que esteja tentando controlar o que só pode ser vivido. Pode ser que o que falta não é fazer mais, mas confiar mais. Soltar o que aperta, respirar onde sufoca e deixar que o universo faça a parte dele. Porque, quando você solta, você volta a dançar com a vida. 5. A lei da pausa antes da resposta e o tempo que cura o desejo ansioso. Vivemos em uma era de respostas imediatas. Tudo parece ter que acontecer agora. O clique, o sinal, o milagre. Mas no universo espiritual, o tempo tem outra linguagem. Existe uma lei que se manifesta no espaço entre o seu pedido e a sua resposta, entre o desejo e a materialização. Essa é a lei da pausa sagrada. Ela não é uma demora, é um ensinamento. Ela te convida a confiar não na pressa do ego, mas na sabedoria do tempo. Você pede, você visualiza, você ora, e então nada parece acontecer. O silêncio se instala, a mente se agita, a dúvida cresce, mas é nesse exato momento que algo está sendo gestado. No invisível, no profundo, no ritmo que sua alma precisa, e não no que sua ansiedade exige. A pausa não é um erro, ela é o tempo da integração. É quando o universo alinha as peças que você não enxerga. É quando sua alma se fortalece para receber o que pediu. É quando o campo se limpa das interferências para que o novo realmente possa entrar. Mas o ego teme a pausa. Ele a interpreta como rejeição, fracasso, abandono. Ele quer tudo agora, mesmo que ainda não esteja pronto. Ele confunde velocidade com merecimento. E nesse estado de ansiedade, você começa a buscar sinais em tudo. A forçar portas, a correr em círculos, a duvidar da própria intuição, a duvidar da própria conexão. Mas a alma sabe que existe um tempo sagrado para tudo. Ela não se desespera no silêncio. Ela mergulha, ela escuta, ela se prepara. Se você está nesse intervalo entre o querer e o receber, saiba, esse tempo não está te punindo. Ele está te purificando, está testando sua entrega, está afinando sua frequência com o que você disse que deseja. Muitas vezes o que você quer vem disfarçado de espera. Porque o universo não entrega quando você exige. Ele entrega quando você vibra com maturidade, quando você deseja com sabedoria, quando você entende que tudo o que é verdadeiro
floresce no tempo certo. Essa pausa é parte da resposta. E quanto mais você a acolhe, mais ela se dissolve. Quando a ansiedade cede espaço para a confiança, o tempo deixa de ser inimigo e se torna ponte entre o que você é agora e o que está pronto para receber. 6. A lei que dissolve o certo e errado e revela o propósito do contraste. Desde cedo, você foi condicionado a escolher lados. O que é bom, o que é mal, o que deve ser sentido, o que deve ser reprimido, o que te aproxima da luz, o que supostamente te afasta dela. Mas há uma lei universal que rompe essa dualidade. Uma lei que não enxerga com os olhos da moral, mas com os olhos da consciência. Essa é a lei do contraste. E ela existe para te ensinar que não há crescimento sem tensão. Não há despertar sem escuridão. Não há verdade que nasça sem que antes o falso se revele. A dor que você evita também é uma professora. A queda que você condena também é um degrau. O erro que você esconde também foi um caminho para o aprendizado que só a alma compreende. Essa lei não nega a existência da luz. Ela apenas te lembra que a luz se reconhece. Por contraste, você só reconhece a clareza porque já experimentou a confusão. Só sabe o que é paz porque um dia sentiu a guerra dentro de si. E nesse contraste, a alma se afina, na alternância entre perda e ganho, entre dúvida e certeza, entre entrega e resistência. Você se torna mais inteiro, mais verdadeiro, mais capaz de sustentar a sua própria presença no mundo. Mas o ego teme o contraste. Ele quer luz sem sombra. Quer sabedoria sem dor, quer crescimento sem desconforto. E quando o contraste aparece, nos relacionamentos, nas crises, nos conflitos, ele reage, julga, foge, se culpa ou tenta consertar o mundo lá fora, sem perceber que a verdadeira alquimia acontece dentro. A lei do contraste não pede que você sofra, pede que você enxergue. Pede que você pare de lutar contra as experiências que te desafiam e comece a escutá-las com o coração aberto. Porque o contraste não é um castigo, é uma chave, uma revelação, uma transição entre estados de consciência. Cada sombra que surge aponta para uma parte da luz que ainda não foi integrada. Cada dificuldade que te paralisa traz um poder que ainda não foi despertado. E quando você para de tentar ser apenas luz e começa a ser inteiro, a polaridade se dissolve. A dor encontra propósito. A vida ganha profundidade. O contraste não precisa ser evitado. Ele precisa ser entendido. E quando isso acontece, tudo se expande. Porque você para de se dividir e começa finalmente a se lembrar de quem é. 7. A lei que explica por que você atrai sempre os mesmos espelhos. Alguma vez você já se perguntou por que continua atraindo os mesmos tipos de pessoas? Os mesmos conflitos? As mesmas situações que se repetem com rostos diferentes, mas com a mesma dor no fundo? Você muda de lugar, de cidade, de relação, mas parece que algo continua retornando, como se houvesse um espelho invisível te seguindo. E ele segue mesmo. Porque existe uma lei espiritual que revela. Aquilo que você evita olhar dentro de si, continua aparecendo fora de você. Essa é a lei dos espelhos da alma. Ela ensina que a vida, as pessoas, as circunstâncias, tudo reflete o seu estado interno. Não o que você mostra, mas o que você vibra no fundo. Não o que você deseja, mas o que você ainda não curou. Você atrai o que precisa ver. E o que precisa ver quase nunca é confortável. Aquela pessoa que te irrita pode estar te mostrando o quanto você ainda precisa se posicionar. Aquele relacionamento que te abandona pode estar revelando o quanto você ainda se abandona. Aquela repetição que te cansa pode estar sinalizando uma lição que a alma ainda resiste em aprender. Esses espelhos não são inimigos. São convites. Convites para uma reconciliação interior. Porque você só quebra um ciclo quando deixa de projetá-lo
Quando para de culpar o outro e começa a se responsabilizar por aquilo que sua energia está sustentando. É um chamado para sair do papel de vítima e assumir o lugar de criador. Mas atenção, assumir responsabilidade não é se culpar, é se curar. É reconhecer que se você criou inconscientemente, também pode transformar conscientemente. É saber que cada espelho carrega uma mensagem, e que ignorar essa mensagem apenas adia o seu despertar. A lei dos espelhos não quer te castigar, ela quer te acordar. Ela quer que você veja com os olhos da alma. Veja onde ainda existe carência, onde ainda há medo, onde ainda falta amor próprio. Porque tudo isso aparece do lado de fora, até que você tenha coragem de olhar por dentro. E quando você olha com presença, sem defesa, sem resistência, o espelho se dissolve, o padrão se quebra, a dor deixa de repetir. Você não precisa mais continuar atraindo o mesmo. Não quando escolhe mergulhar onde antes só queria fugir. Não quando decide de verdade se ver. Porque o que está fora sempre foi só um lembrete de algo que dentro de você está pedindo para ser integrado, visto, acolhido e, enfim, curado. 8. A lei invisível da expansão. E por que crescer dói? Todo mundo quer crescer, expandir, despertar, atrair uma vida com mais propósito, mais paz, mais verdade. Mas o que quase ninguém conta é que crescer dói. Dói porque parte de você precisa morrer, para que outra parte possa nascer. E isso exige coragem. Existe uma lei espiritual que poucos têm disposição de viver até o fim. Ela atua nos bastidores do despertar e se revela quando sua zona de conforto começa a se desfazer, mesmo que você não esteja pronta para sair dela. Essa é a lei invisível da expansão. Ela não opera em linha reta, nem em velocidade constante. Ela atua por saltos, por quebras, por aberturas abruptas, e quase sempre ela vem disfarçada de crise. A expansão acontece quando tudo o que você não é começa a cair. Padrões antigos, relacionamentos desgastados, planos que já não vibram com a alma, identidades que você criou para ser aceito, mas que já não servem mais. E é por isso que crescer dói, porque você está deixando de ser quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. Fica no meio do caminho, entre o velho que não te contém e o novo que ainda não chegou. É nesse vazio que muitos desistem. Confundem desconforto com fracasso, dor com erro, silêncio com abandono. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que o campo está se abrindo, está te esticando, está te pedindo mais espaço interno para que algo maior possa te habitar. E quanto mais você tenta voltar para o antigo, mais sufocante ele se torna. A alma não está em colapso, ela está em expansão. E expansão não é sobre alcançar mais, é sobre suportar mais luz, mais verdade, mais presença. É sobre permitir que sua consciência ocupe um território que antes você não conseguia sustentar. Por isso, as fases de crescimento real vêm acompanhadas de cansaço, confusão, às vezes até de solidão. Não porque você está errando, mas porque está sendo reconstruído de dentro para fora. Essa lei não quer que você tenha pressa. Ela quer que você confie, que você permita, que você não lute para voltar ao tamanho antigo. Porque esse aperto que sente não é punição, é parto. Você está se tornando quem sua alma já sabe que é. E isso exige espaço, exige desapego, exige entrega. Crescer dói, mas resistir à expansão dói mais ainda. E quando você honra esse processo, mesmo sem entender tudo, mesmo no escuro, a vida começa a abrir novas portas. Porque agora você está maior, está mais disponível, mais verdadeiro. E o universo sempre responde à verdade. 9. A lei do centro silencioso e o poder de manifestar sem esforço. Você foi ensinado a correr atrás do que quer, a fazer mais, produzir mais, tentar mais, como se a manifestação fosse resultado de esforço contínuo, luta interna e ansiedade disfarçada de produtividade.
Mas e se o verdadeiro poder de manifestação não estiver no fazer, e sim no ser? Existe uma lei espiritual profunda, sutil, muitas vezes ignorada, a lei do centro silencioso. Ela diz que tudo aquilo que está verdadeiramente alinhado com a sua essência te encontra quando você está em paz com quem é. Essa lei atua no vazio entre os pensamentos, na quietude entre um desejo e outro, no silêncio interior que se estabelece quando a alma para de gritar e começa a escutar. A maioria das pessoas manifesta a partir da carência. Pedem o amor para fugir da solidão. Pedem dinheiro para fugir da escassez. Pedem propósito para fugir da confusão. Mas a alma não manifesta a partir da fuga. Ela manifesta a partir da coerência, da presença, da completude silenciosa. É quando você está inteiro, centrado, conectado à sua essência, sem pressa, sem medo, sem esforço, que o campo se abre, porque você se torna canal, e não mais um obstáculo entre o que deseja e o que já está disponível. O centro silencioso é o lugar onde sua vibração deixa de oscilar, onde você não precisa provar, convencer ou competir, onde você não persegue o que deseja, porque começa a atrair aquilo que ressoa com quem você se tornou. Manifestar nesse estado não é mágica, é consequência, é reflexo da sua presença real, da sua paz interior, do seu estado de aceitação profunda. Mas para chegar a esse centro, é preciso atravessar ruídos mentais, emocionais, sociais. É preciso se despir das máscaras do ego, silenciar as exigências externas e lembrar: você não precisa ser mais do que já é, precisa apenas voltar a ser quem esqueceu. Nesse lugar as coisas fluem, as respostas vêm, as conexões acontecem, e o tempo deixa de ser uma prisão, porque você já não está em busca do futuro, está ancorado no agora. Esse centro silencioso não é passividade, é potência, é o ponto de manifestação mais puro que existe, porque dele tudo nasce, e para ele tudo retorna. Quando você acessa esse estado, mesmo que por instantes percebe, você não precisa correr, só precisa lembrar. Quem você é, em essência, já está manifestando o que sua alma precisa viver. 10. A lei que só se ativa quando você desiste de provar algo para o mundo. Talvez você não perceba, mas muita da sua busca ainda vem da necessidade de provar. Provar que é suficiente, provar que venceu, provar que é forte, sábio, espiritual, desperto, provar que deu certo, mesmo carregando o peso de ainda não se sentir pronto. Existe uma lei espiritual que não se ativa enquanto o ego continua no comando. Ela fica em silêncio enquanto a sua busca ainda é movida pela tentativa de se validar através do olhar do outro. Essa é a lei da verdade interior. E ela só se revela quando você não precisa mais de plateia para existir. Enquanto sua espiritualidade for uma performance, ela será frágil. Enquanto sua conquista for um troféu, ela será vazia. Enquanto seu propósito depender da aceitação dos outros, ele será inconstante. Essa lei pede rendição. Pede que você pare de construir sua identidade sobre expectativas. Pede que você abandone o vício de agradar, de se explicar, de se adaptar. Porque nenhuma manifestação verdadeira acontece enquanto você estiver desconectado de si. Você pode até atrair coisas, mas não vai sustentar, porque não estão enraizadas no seu ser, e sim no seu personagem. E isso dói. Dói perceber que você ainda está correndo atrás de algo que nem sabe se quer, mas acredita que precisa para ser validado. Dói ver que o reconhecimento que busca lá fora é o reflexo de uma aprovação que nunca se deu por dentro. Mas esse é o momento em que tudo muda, quando você para de atuar, para de correr, para de buscar ser alguém e decide finalmente ser você. Não o você ideal, mas o real, com as dúvidas, com as sombras, com a humanidade inteira. Porque é nessa aceitação radical que sua luz encontra espaço para se expandir. A lei da verdade interior é ativada quando você silencia o desejo de impressionar.
Quando você faz o que precisa ser feito mesmo sem aplausos. Quando você escolhe a integridade, mesmo que doa. Quando você segue o chamado, mesmo que ninguém entenda. É nesse ponto que a energia muda. Você para de empurrar a vida e começa a ser carregado por ela. Porque agora, o que você manifesta é puro. É vibracionalmente íntegro. É fruto da sua essência e não da sua carência. Quando você desiste de provar, você dá espaço para viver. A lei do retorno sutil, o que você emana quando acha que ninguém está vendo. Nem tudo o que você manifesta vem do que faz. Muitas vezes vem do que você sente em silêncio, do que você pensa quando ninguém está por perto, do que você emana sem perceber. Existe uma lei sutil, silenciosa, mas implacável. Ela não responde às suas palavras. Responde à sua vibração mais autêntica. Aquela que existe quando a máscara cai, quando o personagem se desfaz, quando não há plateia, performance ou justificativa. Essa é a lei do retorno sutil, e ela ensina que tudo o que você envia, volta. Não porque o universo esteja te punindo ou premiando, mas porque ele está espelhando o seu estado de ser. Cada intenção, cada julgamento mental, cada ressentimento escondido, tudo é energia. E energia não desaparece. Ela circula, ela ecoa, ela retorna. Você pode fazer algo bom, mas com raiva por dentro, e o retorno virá com a vibração da raiva. Pode oferecer algo lindo, mas esperando reconhecimento, e o retorno virá com o peso da expectativa. Pode até se calar em um conflito, mas se dentro estiver fervendo, o campo ainda estará emitindo tensão. Essa lei revela o seguinte: o universo te lê pelo que você é, não pelo que você mostra. Ele responde ao que você vibra no invisível, ao que você carrega no campo, ao que você sustenta quando acha que está oculto. E o mais curioso é que você nunca está realmente escondido, porque o campo fala antes da boca. A intenção vibra antes da ação. A alma se comunica antes da mente formular qualquer justificativa. Essa lei nos chama à integridade vibracional. Ela convida à coerência real, ao alinhamento entre o que você sente, pensa, faz e entrega ao mundo. Não para te tornar perfeito, mas para te tornar inteiro. Porque quanto mais congruente você é internamente, mais suave é o fluxo externo, mais puro é o retorno, mais leve é o caminho. O que você faz quando ninguém está vendo revela a energia que você realmente está enviando. E o que você envia é o que você recebe. Não na mesma forma, mas na mesma frequência. Essa é a lei do retorno sutil. E ela está sempre em movimento. Silenciosa, mas justa. Simples, mas profunda. Porque o universo não ouve suas palavras. Ele sente quem você é. 12. A lei do vazio sagrado, onde tudo morre para que o novo possa nascer. Há um momento em que nada faz mais sentido. As certezas se esvaziam. As motivações se apagam. O que antes te impulsionava, agora não toca mais. As portas que você tentava abrir não fazem mais sentido sequer tentar. Você sente como se estivesse no meio de um espaço branco, silencioso e incômodo. Como se tudo o que era familiar tivesse sido arrancado, e tudo o que é novo ainda não tivesse chegado. Esse é o território do vazio. E por mais assustador que pareça, esse vazio é sagrado. Existe uma lei que só se revela quando você desiste de resistir à impermanência, quando para de se apegar ao que está morrendo, quando aceita que há ciclos que não têm mais energia para continuar. Essa é a lei do fim fértil, do fim verdadeiro, a lei do vazio criativo que antecede qualquer nascimento real. A alma conhece essa travessia. Ela sabe que o novo não nasce no acúmulo, mas na rendição. Não surge no controle, mas no silêncio. Não floresce no apego, mas na entrega. O vazio é o ponto de retorno. É o ventre do invisível. É a pausa entre uma respiração e outra.
É onde tudo o que é falso morre e tudo o que é verdadeiro começa a emergir. Mas o ego teme esse lugar. Ele o interpreta como perda, fracasso, inutilidade e tenta preencher esse espaço com distrações, buscas, urgências. Qualquer coisa para não sentir o silêncio. Qualquer coisa para não encarar o nada. Mas o nada é onde Deus sussurra. É onde sua alma finalmente consegue falar porque o barulho do mundo cessou. Porque os desejos emprestados se dissolveram. Porque não há mais o que defender, provar, buscar. Só há presença. Essa lei ensina que para viver a vida que sua alma deseja, você precisa, antes, deixar morrer a vida que sua mente criou para sobreviver. Deixar morrer as personagens, as projeções, as versões de si que foram úteis, mas agora pesam. E não se trata de destruir tudo, mas de permitir que aquilo que já não vibra com sua verdade se desfaça com amor, com gratidão, com coragem. Porque o vazio não é o fim, é o solo fértil do recomeço. É nesse espaço silencioso que a intuição renasce, que a clareza se instala, que a conexão com o divino se aprofunda, porque ali você não precisa mais ser nada, e por isso está pronto para ser tudo. Se você está nesse lugar agora, não se apresse em sair. Sente-se com o vazio, respire com ele, deixe que ele limpe, deixe que ele revele. Porque quando você honra esse espaço sagrado sem pressa de preenchê-lo, ele começa a se tornar caminho. E sem perceber, é do nada que o tudo nasce. Se você chegou até aqui, respire fundo. Talvez algumas dessas leis tenham apenas tocado a sua mente. Outras talvez tenham atravessado seu corpo, sua história, suas memórias mais silenciosas. Mas se algo dentro de você se moveu, ainda que levemente, entenda isso como um sinal, um lembrete de que a sua alma não está perdida. Ela está despertando. Você não precisa entender tudo agora, nem aplicar tudo de uma vez. Porque esse caminho não exige pressa, ele exige presença. E presença é algo que se cultiva, não se conquista. A vida não vai mais voltar a ser como era, e isso é uma bênção. Porque cada parte de você que foi tocada por essas leis já começou a se reorganizar internamente, energeticamente, espiritualmente. O caos que parece te desalinhar talvez esteja apenas te reposicionando. A pausa que te incomoda talvez seja a porta para uma nova escuta. O vazio que te assusta talvez seja o espaço onde o verdadeiro você está renascendo. Não há certo ou errado na sua jornada. Há apenas o movimento da consciência e o chamado sutil da alma pedindo para ser escutado. E se algo aqui fez sentido para você, se alguma palavra acendeu uma luz em meio à confusão, que você leve isso consigo com leveza, sem cobrança, sem peso, como uma semente. Porque é assim que a verdadeira transformação começa, com pequenos lembretes, com escutas profundas, com escolhas que nascem do coração e não da obrigação. Você não precisa correr para manifestar a vida que deseja. Precisa apenas se lembrar todos os dias de alinhar quem você é com aquilo que sua alma já sabe que é real. Esse é o verdadeiro milagre. Não criar algo novo, mas se tornar quem você sempre foi. E quando isso acontece, o universo não apenas responde, ele celebra com você. Que esse vídeo tenha sido um reflexo, um abraço invisível, um sopro de verdade no seu tempo certo. E que a partir de agora, você caminhe com mais clareza, mais suavidade e com uma fé silenciosa de que tudo o que é seu já está a caminho.